Boa noite a todos. Primeiramente, eu peço desculpas, de repente, de frustrar alguns de vocês que tenham a expectativa da programação, né? E eu também estava nessa expectativa, que hoje iria ouvir o nosso querido Gustavo, né? Mas, infelizmente, não foi possível e hoje vou tentar substituí-lo. Obviamente que não à altura, mas tomara a Deus, sob a inspiração dos bons espíritos, trabalhadores desta casa, que seja a altura da necessidade nossa, de cada um de nós. Bom, é uma ansiedade de todos, né? E dentro do meio espírita, principalmente, a gente já fica sonhando, né? Será que vai ser em 2030, 2050, mundo de regeneração, né? Todo mundo fica, estamos próximos ao mundo de regeneração. Mas, e se realmente houvesse data exata, né? Será que nós estamos prontos? Será que nós, cada um de nós, estamos condizentes com o mundo de regeneração? Como estamos com relação aos nossos sentimentos, à nossa vivência, o nosso alinhamento, né, com as leis de Deus, de acordo com a classificação que Kardec traz na codificação, para nos considerarmos que estamos num processo de regeneração, né? Bom, no céu e inferno, que aí a gente vai entrar no tema, o tema é do Livro dos Espíritos, mas eu vou fazer a referência do céu e inferno, que também reflete sobre esse tema. No Código Penal da Vida Futura, Kardec vai trazer, né, um dos artigos, né, do código, né, desse código que ele traz, e um pouco sobre isso. E aí a gente vai refletir especificamente sobre esse artigo que ele nos remete. E é sempre bom a gente aproveitar a oportunidade, né, e pensar, às vezes é um assunto pesado, ou que incomoda, né, ou que nos traz alguma ansiedade. Mas é interessante a gente pensar nessa coisa da regeneração, porque sabemos que é um mundo mais feliz. É um mundo onde o bem predomina. Não é totalmente ainda bem, mas o bem predomina. Então, que a gente possa estar em mente nesse estudo, nessas reflexões, com essa ideia de alcançar, né, ou estarmos aptos ao mundo de regeneração e ajudarmos nesse processo. Isso também é muito importante, a gente vai ver aqui por quê. Bom, no artigo 16, no 16º, ele diz o seguinte: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, o arrependimento, o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. Vejam que ele coloca, até ele faz referência a uma falta, arrependimento, expiação, reparação. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, vejam bem que profundidade é esse artigo para a gente, né? E aí a gente pensa, né? Mas aí a gente tem o que se arrepender, né? Será que a gente tem a avaliação do que estamos aptos ou não à regeneração? Será que a gente tem do que se arrepender? Ou do que expiar ou reparar? Ou se já reparamos ou expiamos, né, tudo aquilo que nós já nos arrependemos, seja
nesta existência de forma consciente ou em existências anteriores. Né? Voltando a esse ponto, para que a gente amenize, né? Quando a gente fala de arrependimento, fala de expiação, né? de reparação, vem muito o peso do erro. Né? E eu vou fazer referência, desculpem alguns que por acaso tenham já ouvido essa referência, que eu já fiz em uma palestra e num preparo que eu fiz há pouco na reunião de tratamento espiritual, que é com relação para que a gente não coloque o foco do que é certo e errado. Né? Porque a gente tem um pouco disso. Se é errado, então é culpa. Para que eu me arrependa, eu preciso sofrer. Vem uma carga muito grande quando a gente coloca dessa forma. E aí é preciso lembrar que somos espíritos em evolução. A própria Gênese bíblica já traz que nós fomos criados, né, por Deus à sua imagem e semelhança. E quando a gente faz referência ao livro dos Espíritos, já a doutrina espírita, né, a primeira pergunta, inclusive, do livro é: que é Deus? E aí é colocado que Deus é a causa primária de todas as coisas. É a inteligência suprema. E quando a gente vai na questão 76, questionado sobre nós espíritos, quem são, né, os espíritos, ou seja, nós, são os seres inteligentes da criação. Então, vemos aí a imagem e semelhança. É como a obra e o Criador. A gente tem, por exemplo, como de praxe, quando vemos uma obra de arte, né, ou mesmo quando lemos um livro, até um livro espírita, eu li André Luiz. Você não leu André Luiz, você leu uma obra de André Luiz psicografada por Chico Xavier. Né? Como a gente vê um quadro, né, pintado por um artista, né, um pintor famoso, por exemplo, eu vi um Monet, né, eu vi um Dalí, ao invés de, por exemplo, dizer que vi um quadro da Santa Ceia pintado por Dalí. Então isso já é exatamente a identidade, né, que é trazida do Criador para o que ele cria. No nosso caso, para a criatura. Então, sim, temos a impressão, né, a identidade de Deus em nós. A possibilidade nossa de evoluir, de progredir, de nos aperfeiçoar, de sermos perfeitos. Deus é perfeito, né? E nós podemos nos aperfeiçoar. Né? Nós temos a qualidade dele. Inclusive, quando a gente coloca, somos imperfeitos. Não, nós não somos imperfeitos. Nós estamos, por enquanto, negando a perfeição, porque a gente se distancia dele, né? Se distancia das leis de Deus e aí a gente, né, nega. Então, estamos imperfeitos e não que somos imperfeitos. Então, vamos evoluindo. E com um objetivo de sermos felizes, de conquistarmos a felicidade. Só que nessa caminhada, exatamente por essa liberdade que nos dá para termos o mérito de alcançar essa felicidade, a gente tem as escolhas. E é isso, inclusive, que diferencia o tempo, né, que podemos chegar ao objetivo. E não que seja o objetivo final. Pronto, cheguei, acabou, não é isso. Mas a nos tornarmos felizes. Ou já estarmos felizes de forma relativa desde agora, desde já. Né? Então, as escolhas. É exatamente o que nos faz, né, nos manter próximo às leis de Deus ou nos afastar delas. E que os Espíritos já nos dizem, o que traz a dor, o que traz o sofrimento é exatamente o nosso afastamento das leis de Deus. As escolhas aqui é que temos uma responsabilidade sobre ela, exatamente para também ter o mérito de quando nos tornamos, né, felizes. É importante quando a gente pensa, inclusive, que somos criados simples e ignorantes, é importante que nós lembremos que a ignorância nesse caso, né, o não conhecimento, ele é um potencial
virtuoso para o aprendizado, né? Pela possibilidade de aprender. E é exatamente aí que nós fazemos, né? Temos essa possibilidade do aprendizado, cometemos a falta, né? As faltas, e aí necessitamos, para poder voltar em linha e poder, na atual condição que estamos, no planeta de expiações e provas, trabalharmos para uma regeneração. Então, para isso, como trouxe Kardec, arrependimento, expiação, reparação. E quando a gente faz essas faltas, né, é importante que a gente lembre que a gente faz um traço. Um traço em nós, primeiramente. Quando a gente comete uma falta perante a lei, nós fazemos um traço em nós. E esse traço em nós, apesar de identificado, né, como os espíritos trazem, a nossa identidade, enquanto a gente está encarnado, é fácil para a gente disfarçar. Porque basta a gente ficar em silêncio, mesmo que a gente esteja pensando bobagem, ninguém, né, está vendo. Mas, no mundo dos espíritos, né, ou mesmo encarnados, os espíritos têm a possibilidade de ver, né, o nosso perfil. E no nosso perfil vai estar lá os nossos traços, as nossas dificuldades ainda, as nossas escorregadas, né, as nossas falhas. E esse traço está lá. A gente precisa fazer começa em determinado momento a nos incomodar. Enquanto ele está lá, né, ou eu não tenho o discernimento que aquele traço me identifica, né, ou que até a identificação desse traço não me incomoda, eu vou seguindo. Só que em determinado momento eu começo a me olhar no espelho e vejo que aquele traço é uma cicatriz que me incomoda. É um traço que muitas vezes não é nem uma cicatriz, é uma ferida ainda aberta. Detalhe, falamos do traço que fazemos em nós. E geralmente, quando nos distanciamos da lei de Deus, fazemos traços nos outros, naqueles que estão próximos. Marcamos também, de alguma forma, os que nos cercam. Do mesmo modo, os outros também, né, nos marcam. Por isso nós trazemos mágoas, ressentimentos, né, a dificuldade nossa de perdoar, traços que outros muitas vezes também nos marcaram. Mais um detalhe sobre as nossas quedas, né, as nossas faltas. Temos responsabilidade também com a comunidade que presenciou muitas vezes aquela falta. Dependendo da falta, dependendo da situação, outros viram. Ah, mas não tinha ninguém. O que nós comentamos, né, sorria, você está sendo filmado. Né? O mundo espiritual nos cerca. Nós somos vistos. Né? E de alguma maneira podemos causar no outro, com a ação que eu tenha, mesmo que direta, de forma pessoal e direta para o Marcos Renato, se eu faço, de repente, uma grosseria aqui, isso pode, nesse momento, incomodar a comunidade toda do dia de hoje, da reunião de hoje aqui do Rito. E são traços que a gente vai fazendo. E criamos toda essa dificuldade. E aí, vamos aproveitar, lembrar um livro que eu gosto muito nesse ponto de identificação, né, nossa, né, das dificuldades, e a partir daí o movimento de melhorar. No livro Sexo e Destino, de André Luiz, eu vou fazer a referência, né, eu conheço esse livro, li esse livro, mas também nesse dia de hoje de estudo, né, 2 dias de estudo, eu pude ver algumas palestras e Haroldo Dutra traz essa reflexão para a gente. Faz esse lembrete desse livro. O instrutor comenta, né, para André Luiz que acontece uma situação, eu não lembro o nome dos personagens, não consigo gravar bem o nome dos personagens, um determinado pessoa abandona
né, afetivamente a outra. Numa situação, não vou entrar em detalhes, né, de dificuldade para aquele abandonado. E aí o instrutor diz que a partir daquele momento, todo e qualquer erro daquele que foi abandonado, relacionado à dificuldade afetiva devido ao abandono, aquele que abandonou é corresponsável. Então veja os traços que vamos fazendo, né? As dificuldades que vamos criando apenas pelo distanciamento, pelas escolhas equivocadas que vamos fazendo. Lembrando, escolha equivocada, nos distanciamos, é uma ignorância nossa, potencial para aprender e nos arrepender, que é exatamente o que a gente precisa fazer ao identificar essas situações. Inclusive, quando a gente fala sobre isso, a gente já pensa assim, ah não, então esse que abandonou vai ter que reencarnar e ser abandonado por aquela pessoa, né, como se fosse o toma lá da cá, exatamente. Não é bem assim. Isso vai depender das situações, do conhecimento que cada um tenha. Detalhe, das consequências, inclusive, que aquele ato teve, como a gente viu nesse caso. O desdobramento é particular de cada um de nós, de nossas atitudes. Estamos falando das faltas, porque é o tema. Mas é bom lembrar que, da mesma forma, quando fazemos as boas atitudes, as marcas que podemos fazer do bem, né? Porque é difícil de uma definição, porque quando a gente fala a marca, né, o traço lá, dá uma impressão ruim, né, mas podemos imprimir no outro também aquilo que é bom. Né? E uma das coisas que eu acho interessante, eu ouvi nesta casa, através de uma das nossas companheiras aqui do estudo, que ela disse, olha, a gente precisa lembrar do seguinte, quando, inclusive, eu faço o bem para alguém, mesmo que até aquele bem a pessoa não reconheça, não possa, muitas vezes não tem nem condições de receber e aproveitar aquele bem, mas o seu movimento do bem, o anjo da guarda daquele espírito encarnado, daquela pessoa, já vai ser grato a você. Então vejam da mesma forma, né, a repercussão. Mostramos o exemplo do abandono, mas também podemos do acolhimento. Né? Como temos histórias dentro da literatura espírita, do Divaldo Franco com Máscara de Ferro, depois vocês procuram sobre isso. Tá? Divaldo Franco, Máscara de Ferro, que é exatamente essa situação. O que reverte, né, a perseguição de um obsessor foi a atitude dele de acolhimento, o traço de amor que ele imprimiu no outro. Né? Então somos responsáveis pelos traços, né, que marcamos os outros. Então que a gente possa fazer traços bons. Por quê? Se fizermos traços difíceis, porque estamos no aprendizado, é natural, a gente precisa se arrepender, como o Código, né, Penal da Vida Futura nos traz. É necessário o movimento do arrependimento, que é diferente do remorso. Né? É diferente do remorso. O remorso, geralmente, é fruto de uma descoberta externa. Né? Você, inclusive, muitas vezes, o remorso é pelo constrangimento, né, que você está diante dos outros pelo que você causou. Né? Então, muitas vezes, você não se arrependeu. Você até reconhece, não gostaria de ter feito aquilo especificamente, mas não se arrependeu. É interessante que nessa palestra, agora eu não sei se foi nessa do Haroldo ou do Rossandro, assistam, busquem as palestras, são ótimas, é um ótimo recurso, meio de aprendizado também, no YouTube.
ele relembra, por exemplo, aquele caso da doméstica que foi espancada por jovens aqui no Rio de Janeiro. E que um dos pais colocou como se o jovem tivesse se arrependido. E ele diz assim, não, ele se arrepende porque ele pensou que era uma prostituta. Então vocês vejam que o arrependimento foi um remorso pela condição da sociedade estar vendo que ele espancou alguém que na visão dele, né, a prostituta não teria vez. Né? Aí a gente recorda até Jesus do atire a primeira pedra. Né? Mas ele fez esse tipo de comentário, como aquele caso também de Brasília, do índio, né, do Pataxó. Um dos pais também disse a mesma bobagem, né, talvez não pensada, meu filho está arrependido, ele pensou que fosse um mendigo. Né? Então, assim, isso é a diferença, não é arrependimento, isso é remorso. E aí a gente remete até a vinda de Jesus, né, a essa coisa do arrependimento, porque antevendo, né, avisando, anunciando a chegada de Jesus, vem João Batista já com a mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. E aí é Haroldo Dutra, que aí nesse caso eu sei que ele busca esses estudos relacionados à língua, né, ele vai lembrar sobre o que é o arrependimento, né, no cerne da palavra. É uma mudança de mentalidade. Não é apenas a situação do remorso, eu fiz, mas você muda a mentalidade, você sai daquele padrão de pensamento, de movimento que você está para outro, com a possibilidade, aí sim, de aí a gente entrar na expiação e reparação. Ele até brinca, colocando, por exemplo, né, nesta encarnação, eu venho como vítima, estou como vítima, fulano sempre me persegue em N situações, né? Seja dentro de casa, no trabalho, né, como vizinho, fulano sempre me persegue, eu sou coitado, eu sou vítima. Só que na anterior, eu era o algoz, ele era a vítima. Na anterior, eu que fiz ele sofrer. Na outra, ele que me fez sofrer. Na anterior, aí ele faz essa brincadeira e diz, em que século já estamos? Não, mas mesmo assim ele é vítima, olha só, né, a situação do que está passando, tal. Ele é vítima e com a mesma pessoa, muitas vezes, é vítima sim. Essa é a 20ª, ele até brinca também, a 25ª vez que ele é vítima, mas a anterior foi a 30ª que ele era algoz. Então, até pelo fato, por essa bênção do esquecimento do passado, nós não precisamos saber se estamos passando por alguma situação de dificuldade, né, de expiação, se somos vítima ou se somos algozes, mas qualquer situação de sofrimento, né, nós precisamos, lógico, buscarmos resolver aquele sofrimento enquanto encarnados, né, amenizar a nossa dor sem causar dores nos outros. Né? Essa é a questão. Né? Sem imputar e querer e alimentar o pensamento do revide. O detalhe da mudança de mentalidade, isso é importante. Porque exatamente quando você muda, ok, estou vítima, mas eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Chega, vou mudar. Na próxima, a partir de agora eu me arrependi disso e vou mudar. E isso pode ocorrer, aí vem a questão que traz no Livro dos Espíritos sobre isso. Isso pode ocorrer tanto no plano material, como no plano espiritual. Inclusive, sabemos que muitas vezes nós desencarnamos e por conta das situações embaraçosas, né, que nos envolvemos, nos metemos, sofremos ao desencarnar.
né, por uma situação, principalmente quando estamos a caminho com os nossos pares, com aqueles que estão lado a lado. Pois Jesus já nos recomendou, né? Depressa, reconciliai-vos com os teus adversários, enquanto estás a caminho. Ou seja, vamos aproveitar as oportunidades, vamos refletir sobre isso e mudar a nossa mentalidade. E aí vem o detalhe da expiação. A expiação, ela eu particularmente tenho até dificuldade com essa reflexão de expiação, mas é quando a gente sofre, né, digamos assim, ou somos colocados no lugar, na situação em que fizemos sofrer alguém. Exatamente a mesma, é aquela situação? Não. Porque muitas vezes a gente não consegue ver, porque quando a gente causa o sofrimento, na grande parte, né, a gente sabe que está fazendo algumas vezes, mas a gente não observa, a gente não tem noção exatamente que tipo de sofrimento eu estou causando. Que tipo de situação eu estou causando direta a ele. Como essa coisa do abandono, né, que colocamos. A gente não pode ter ideia. Pode ser que aquela pessoa a gente abandone e ela não tenha até nenhuma consequência para a vida dela. Né? Mas, ou não enverede, não tenha situações que nós comentamos que é coparticipação da responsabilidade daquele que abandonou. Né? Mas nós somos, como expiação, colocados na condição que nos fizemos causar ao outro. Né? Principalmente em relação às dores morais. Pode ser físicas? Pode. E aí a gente lembra que podem ser atenuadas ou agravadas? Sim, é lógico. Como se a gente persiste, né, numa situação ruim, lógico que a consequência é maior, vai aumentando a consequência. É como na nossa vida. Se eu sei que eu tenho um problema de saúde e preciso evitar determinado alimento, o açúcar, por exemplo, um diabético, se eu insisto no açúcar, lógico que a consequência vai ser muito maior, né, da doença do que se eu evitar, se eu realmente me pautar no que eu já sei. Né? Aí vem a mentalidade, quando o arrependimento nos ajuda, que eu já sei que não é bom para mim aquilo, por alguma situação. Então, isso agravar é possível, mas atenuar também. Como também vamos levar o exemplo da nossa saúde física. Se eu sei que a atividade física regular, né, a alimentação saudável vai me deixar, vai me possibilitar uma vida mais feliz, fisicamente falando, clinicamente falando, então eu posso sim atenuar, apesar de ter geneticamente herança aí de hipertensão, de problemas cardíacos, tal, mas eu sei que desse comportamento vai atenuar qualquer situação física. E com relação à expiação, é a nossa postura no bem. É a nossa possibilidade no movimento no bem. Existe uma história que é clássica dentro da doutrina espírita, né, de um cidadão, inclusive já envolvido com a doutrina espírita, com muitas atividades ligadas à área social, com entendimento do processo reencarnatório, do processo de expiação e tal. Em determinado momento, ele sofre acidente e perde um dedo da mão. E ele fica chateado até porque, poxa, um movimento do bem, tá lá, e até que numa reunião, né, mediúnica é trazido para ele: meu irmão, você aliviou a sua expiação, porque você perderia um braço. Essa era a sua expiação, né, porque você fez sofrer muitos com a perda do braço, quando era um senhor de engenho. Muitos escravos com perda do braço. E aí o movimento no bem reduziu para apenas a perda de um dedo.
né? É lógico que essa é um exemplo muito bruto, né? Muito simples, mas é exatamente o que nós precisamos fazer. Precisamos atenuar o bem. E a expiação, ela só começa quando a gente se arrepende? Não, necessariamente. Se a gente se arrependeu, se a gente reencarna, inclusive, com consciência, com a mudança de mentalidade com arrependimento, então vai facilitar a expiação no sentido de que eu vou sofrer menos. Vai doer, é uma situação física ou moral, vai doer? Vai. Mas eu não vou dar tanta importância à dor, porque eu sei que aquela dor, que aquela situação é uma situação que eu causei possivelmente no passado, que é necessária para eu me libertar de uma falta, de um traço que magneticamente eu estou, e que quando passa não sei o nome do aparelho lá que tem no André Luiz, no nosso lado, que passa aquele scanner, né, que André Luiz diz que aí vem o registro todo nosso, né? Então, não vai mais apresentar aquilo. Mas porque é uma atitude minha, de arrependimento. Então, tanto a expiação se torna mais suave, né? Como eu já consegui saldar, digamos, aquilo. Porque muitas vezes vemos como expiação por uma condição da própria lei de causa e efeito, mas ainda não nos arrependemos. É aquele arrependimento superficial, né? É apenas o choro, que eu fiz, não devia fazer, mas ainda não mudei, não senti a vontade. E aí, ok, isso é expiação. É sentirmos ou passarmos a sofrer, digamos, algo que fizemos outros sofrer. E a reparação? A reparação, ela tem a ver com aquele ou com aquela comunidade que eu fiz o traço. É a necessidade de buscar reparar, corrigir, né? Saldar com aquele, porque é consciencial. E não é por causa da lei. É quando, inclusive, nós, já nessa vida, possivelmente cada um de nós tivemos algumas situações onde dissemos algumas palavras, né, precipitadas, e depois a gente se arrepende. E a gente fica incomodado com aquilo até voltar às boas. Às vezes a gente ainda não pede desculpa, a gente é muito orgulhoso, mas aos pouquinhos a gente vai se aproximando e volta às boas com o outro para poder estar bem, né? E a reparação, ou mesmo a expiação, ela pode acontecer no plano espiritual ou no plano carnal, né? Isso também é trazido pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, respondendo a Kardec, no plano carnal, na Terra, enquanto encarnados, através das provas que passamos, das consequências, mas também no plano espiritual, pelas dores morais, por aquilo que causamos, né? Como um remorso. Ou seja, dói, né? Mas ainda, muitas vezes, ainda não é um arrependimento. Também no Sexo e Destino tem um dos personagens que você vê a mudança enorme dele no processo, né? Quando ele consegue enxergar desde já a situação dele, né? Os erros que vem cometendo, as dificuldades que ele vem causando a outros, e aí quando ele reconhece e se arrepende, ele faz um movimento dentro da mesma existência, ele faz um movimento de reparação. Inclusive, ele busca já reparação direto e indiretamente, né? Quando ele entende que muitas vezes aquele já passou, perdoou e está lá na frente. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer um movimento porque é uma situação minha, pessoal, sentimento meu, que precisa
ser revisto, que precisa ser sarado. Então, ele faz esse movimento, e a gente até num dos grupos de estudos que eu participei quando a gente estava lendo esse livro, a gente colocava, né, um salto quântico. E é muitas vezes por isso que a gente fica questionando, né, apontando o erro, novamente, aquela coisa nossa entre o certo e o errado, o erro do outro, mas se o outro se arrepender, pode dar um salto e estar na frente da gente logo, logo. Então que a gente possa, estamos numa condição um pouco já melhor, conscientes, ligados a uma doutrina esclarecedora, né, que nos explica, inclusive, as situações que vivenciamos são consequências nossas próprias, não é do outro, são nossas, tem a ver comigo. Se eu moro naquela casa, se eu moro nesta cidade, se eu moro com aquelas pessoas, se eu trabalho, tem a ver comigo, não tem a ver com o outro. Então, eu é que preciso trabalhar, né, para viver bem, para espiar ou provar. Né? Mas eu não sei se estou espiando ou provando. Provando sempre. Mas eu não sei se é por conta do passado, não importa. O que importa é que a gente sabe que é da lei, da possibilidade de sermos felizes, é nos aproximando dessa lei. E aí, lembrando esse detalhe da reparação, a necessidade da reparação, também André Luiz, em Nosso Lar, quando a mãe, né, vai até André Luiz e comenta sobre a família. Né? Porque a mãe de André está mais em cima, André está aqui, e o pai de André. E aí a mãe dele diz, o seu pai está em regiões mais difíceis, junto às duas amantes. Sofrendo. Então tá numa boa que tá... Não, estava sofrendo pelas consequências. E tudo aquilo que ele trabalhou, inclusive, né, que ele marcou nas duas amantes. E a mãe, André Luiz, faz, e aí? Como é que ele pode reparar? Como é que podemos ajudar a reparar? Aí ela disse, não, já está se programando. Ele virá, reencarnar, voltará à Terra e as duas amantes serão filhas dele. Para que ele possa elaborar esse sentimento que ele tem, né, com elas. E aí, se a gente observar, obviamente, ele levou para a parte da sensualidade e tal. E vai ter duas adolescentes para cuidar com coisas que ele ensinou numa existência. Que ele vai ter que refazer, né? Construir um novo ensinamento, um novo traço de amor, de respeito, né? De ligação com as leis divinas. E a mãe de André? Ela disse, vou reencarnar como esposa dele, para ajudá-lo. O que eu gostaria de trazer com isso? A misericórdia divina é fantástica. Ela nos possibilita primeiro essa inteligência, como filhos de Deus, da inteligência suprema, para nós entendermos o processo, para nós entendermos que não somos imperfeitos, estamos imperfeitos, estamos em caminhada, é possível arrependimento, é possível expiação, reparação, e sempre assistidos pela bondade, amor e misericórdia divina. Nunca, nunca estamos sós, em qualquer situação que nós encontramos. Somos sempre amados. Fui ferido, fui maltratado, ok. Não vamos nem entrar na questão, possivelmente eu já fiz no passado algo. Mas nesta, agora, eu sou muito amado, muito assistido, muito possibilidade de muita orientação para buscar, trilhar novos caminhos de felicidade e paz. E vamos, no último minuto, o texto de Meimei, né, trazido pelas mãos de Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha.
Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus, em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que Deus nos abençoe.